Bom, agora a gente vai falar sobre projetos. Projeto é um desejo, uma intenção de fazer ou realizar algo no futuro, um plano. Descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado. Plano, delineamento, esquema. Ou seja, o que é um projeto? Um projeto é um plano de realização. Nada mais do que isso. Então, para você, e aí assim, qual é o objetivo? O objetivo é planejar e organizar a viabilização de um desejo ou de um sonho. Então, o que é importante que você tenha na sua cabeça? Que antes de você começar a escrever, você precisa planejar, você precisa pensar. É óbvio que você vai planejar melhor na hora que você estiver escrevendo, porque aí vão surgindo as demandas, né? Ah, chegou no cronograma, pô, o que eu tenho que fazer detalhadamente? E aí você vai se dedicar a planejar com mais detalhes. Mas a ideia é que quando você sentar para escrever, você já tenha feito um esquema à mão, né, com todos os principais momentos do seu projeto. Então, sei lá, a primeira meta do seu projeto é gravar o CD. Então, o que você vai precisar fazer nessa primeira meta? Vai precisar fazer os arranjos, vai precisar contratar um estúdio, enfim. Aí você vai detalhando, mas esse esquema principal você já precisa ter na sua mente, porque vai te facilitar muito na hora de começar a escrever. Tá? Então vamos lá, qual é a estrutura de um projeto? A estrutura de um projeto para editais, ele é basicamente esse: a apresentação, o objetivo, a famosa justificativa, o público-alvo, equipe, metas e etapas de trabalho, cronograma de atividades, orçamento, links, clipagem, plano de divulgação, plano de distribuição e plano de contrapartida. Essa estrutura que eu estou apresentando aqui é uma estrutura básica. Em geral, os projetos, a maior parte dos editais vão ter todas ou quase todas essa estrutura. O que acontece é que hoje em dia os editais, eles normalmente têm aberto as suas inscrições e os seus formulários online. E nesses formulários já traz exatamente o que eles querem, que em geral é essa estrutura, né? Que às vezes uma coisa ou outra tem outro nome, às vezes a justificativa, o nome é relevância, né? Mas em geral é essa a estrutura. Né? Alguns não vão ter, por exemplo, plano de distribuição ou uma coisa ou outra, mas em geral a maior parte deles vai obedecer mais ou menos a essa estrutura. O que eu quero dizer com isso é que eu estou oferecendo aqui uma estrutura básica, mas que cada edital vai ter o seu formato. Então já peguei, por exemplo, edital de que não tinha nem justificativa, não tinha nada, nem relevância, nem justificativa, nem importância, nada. Então isso vai depender realmente do edital, tá? Então vamos lá, vamos falar de cada uma dessas etapas, né, dessa estrutura. A apresentação. A apresentação, você vai dizer, né, como foi que nasceu a ideia, você vai dizer qual que é o resultado esperado. Ela é, em geral, a última coisa que a gente escreve. Por quê? Porque nela você precisa conter o projeto inteiro, né? É a apresentação. Você vai dizer ali
tudo que vai acontecer dentro do seu projeto de uma maneira sucinta, breve, né? Depois você vai detalhar nos itens abaixo. Você vai ter como é, né? O que é e como nasceu essa ideia, qual é o resultado que você espera quando você executar o projeto, qual é o impacto sociocultural, olha aí, que é um pouco a justificativa, entende? É um resuminho, esse impacto sociocultural é um resuminho da justificativa. São as principais consequências sociais do teu projeto, né? E quem vai ser beneficiado, quando e onde ele vai acontecer. Essas informações precisam estar na apresentação. Elas não podem não. A apresentação é isso, tá? Ela não precisa ser um texto extenso, mas ela precisa responder essas 5 perguntinhas aí, porque é isso que vai fazer a tua apresentação ela ser completa e ao mesmo tempo objetiva, né? Ter foco, tá? O objetivo é sempre uma ação, que em geral é o que é o seu projeto. O seu objetivo é aquilo que você quer desenvolver. Eu acho que dá para entender bem, né? E aí dentro você tem um objetivo geral. Eu tenho visto que a maior parte dos editais hoje em dia não tem pedido objetivos específicos, tá? Em geral é um objetivo só. Mas se você tiver também objetivos específicos, porque pode ser que seu projeto tenha objetivos específicos, né? É você lembrar que os objetivos específicos são aqueles objetivos secundários, né? Ou seja, o seu objetivo principal é gravar o disco, mas você tem objetivos secundários com isso. Então, o seu objetivo é gravar o disco, mas o seu objetivo específico, que é um objetivo secundário, é lançar o seu CD, o seu trabalho autoral, né? Então você vai elencando objetivos secundários, tá? Coisas que você quer, que é uma meta, né? Que é um objetivo você alcançar, mas que não é o objetivo principal, tá bom? Então o objetivo, ele é talvez uma das coisas mais fáceis de se escrever num projeto. Ou não, né? Mas a ideia é que quando você faz um projeto, você tenha um objetivo. É a primeira coisa que você vai pensar. Então, assim, o que é o meu projeto? O meu projeto é realizar tal coisa. Esse é o seu objetivo, tá bom? Bom, vamos lá. Justificativa. Agora o bicho pega. Bom, a justificativa, ela também não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? A questão da justificativa é justamente isso que eu coloquei. A justificativa, ela em geral tem a ver com esse contexto sociocultural onde seu projeto vai estar inserido. Então, você precisa dizer para o cara que vai analisar o teu projeto que o teu projeto vai fazer uma diferença dentro de alguma realidade sociocultural, tá? E aí como que você vai escrever isso? Você vai dizer sobre a relevância que ele tem, o porquê que é importante, por que é importante realizar o teu projeto, né? Que diferença ele vai fazer na vida das pessoas? Lembrando que um edital está trabalhando com um recurso público. Então, que é importante sim que o teu projeto que vai ser viabilizado via recurso público, que ele tenha uma contrapartida social,
dados, pesquisas, referências, quer dizer, o quanto mais de informação técnica você tiver para colocar na sua justificativa, melhor. Não é, vou dizer, não é obrigatório, você não precisa de dados técnicos para dizer, olha, não, porque tantos por cento da população sofre com isso ou com aquilo e aí por isso meu projeto é importante. Legal, se você tiver esses dados, é ótimo, tá? Se você tiver acesso a pesquisas, se você tiver referências que vão te dar um argumento sólido para fazer a tua justificativa, lindo, mas não é obrigatório, né? Você pode fazer uma ótima justificativa sem ter um dado, mas se você tiver, isso ajuda bastante, tá? E uma quarta dica para essa justificativa é a capacidade técnica. Você tem capacidade técnica para fazer? Né? Você consegue realizar isso que você está propondo? Então, é importante que a pessoa que vai analisar o teu projeto também tenha essa informação sobre a capacidade técnica. Né? Em geral, quando um analista está avaliando um projeto, pensem assim, e é algo que é importante de a gente pensar, é dinheiro público, e dinheiro público precisa ter responsabilidade para ser utilizado. Então, eu vou aprovar um projeto que eu estou vendo aqui que não tem capacidade técnica, que as pessoas não vão conseguir realizar, eu não vou. Eu preciso entender que o cara sabe como ele vai fazer e o que ele vai fazer para poder aprovar esse projeto. Eu não vou aprovar um projeto que eu estou vendo que não vai acontecer, entende? Isso daí é rasgar dinheiro público e isso é uma responsabilidade, né, do próprio analista, né, da própria pessoa que está analisando os projetos. Então, a capacidade técnica é muito importante e você pode colocar na sua justificativa também, né, sobre isso, sobre a capacidade que você tem em realizar esse projeto, tá? Então, a justificativa, ela parece um bicho de sete cabeças, mas ela não é. Ela só tem essa questão porque, como eu falei, mais uma vez vou repetir, é dinheiro público. Dinheiro público se gasta com responsabilidade. E aí, quando a gente está pedindo dinheiro público para realizar um projeto, a gente tem que mostrar que muito mais do que fazer uma produção de um disco, ou de uma turnê, ou seja lá o que for, eu estou entregando algo para a população, estou entregando algo para as pessoas, para o povo brasileiro. Então, isso é importante de a gente pensar quando a gente vai pedir um recurso público via edital, tá bom? Vamos lá. Então, o nosso quarto item de um projeto cultural. Público-alvo. Você tem que saber para quem você está fazendo esse projeto. É para criança? É para adulto? Você tem que pensar nesse perfil, né? Para quem é direcionado o teu projeto? Para criança, é para adulto, é para jovens, é para adolescentes, de determinada classe social, de determinada etnia, ou é para o público em geral, né? Pensar nesse perfil é importante e descrevê-lo lá no público-alvo. Uma segunda questão importante para o público-alvo: quantidade de pessoas que você pretende alcançar com o seu projeto cultural, tá? Equipe. A equipe dentro de um edital pode estar também com o nome de ficha técnica, né? Que aí você vai dizer ali quais as pessoas que vão participar do seu projeto. Você pode já ter as pessoas definidas
como você pode não ter as pessoas definidas, mas você tem que saber quais as funções que você vai precisar dentro do seu projeto. Então você vai precisar de um coordenador, você vai precisar de um produtor, você vai precisar de um assessor de imprensa, você vai precisar de um figurinista, você vai precisar de um cenógrafo, você vai precisar de um engenheiro de áudio, você tem que saber todas as funções que você vai precisar no teu projeto, né? Mesmo que você não saiba ainda quem você vai colocar nessas funções, quem vai ocupar, quem vai desenvolver essas funções. Mas você precisa saber quais funções vão ter no teu projeto, tá? Aí metas... e aí, só mais uma coisa sobre a equipe. Quando você não sabe quem vai ser, quando você sabe quem vai ser, normalmente você tem que colocar um currículo da pessoa, um breve currículo, né? Para dizer se que aquela pessoa tem a capacidade de realizar aquela função, né? Agora, se você não sabe quem vai ser, você precisa colocar como essa pessoa vai ser selecionada, né? Quais vão ser os critérios para selecionar essa pessoa, ou os instrumentos, né? Você vai analisar currículo, vai fazer entrevista, vai ver o portfólio, né? Então você precisa, a pessoa que vai analisar, ela precisa ter noção de que você sabe o que você está fazendo, sabe? Então assim, você não tá de orelha ali fazendo qualquer coisa, você está fazendo algo que você sabe o que é, você sabe do que você precisa,